trazido, eu entendo que os crimes que foram cometidos contra a democracia, contra a estabilidade do Estado Democrático de Direito, esses sim são imprescritíveis. Porém, a imputação dos crimes aos denunciantes invejosos não devem ser julgados à luz do rigor e da punição, até porque essas pessoas consideradas como denunciantes invejosos, na verdade, eles cumpriram um papel patriótico de lutar contra um regime totalitário e defender a democracia. Então, no entanto, entendo que eles não cometeram crime e o ministro da Justiça atual, considerando estar agora sim sob um regime democrático e pacífico, deve julgar, entendendo que o ato deles foi heróico no sentido de denunciar o regime, denunciar o Estado totalitário e não crimes comuns que, à época, foram imputados e foram criminalizados por conta de um regime totalitário que muitas vezes não se cercou do direito à ampla defesa, do contraditório e apenas usaram as denúncias como objeto de perseguição política. Sobre o caso dos denunciantes invejosos, é preciso fazer uma reflexão sobre o que é legal, o que é direito e o que é moral. Isso é muito difícil. O tempo muda, as leis mudam, as nossas cabeças mudam. Se compararmos o que aconteceu à época com o que acontece hoje, com a forma com que encaramos o mundo hoje, com a forma com que vemos o mundo hoje, tudo pode ser pensado de uma forma diferente. No meu caso, filho de uma família de trabalhadores, pessoas não ligadas partidariamente, mas não favoráveis ao regime da época, sentimos na pele, fomos perseguidos, tive um irmão que foi morar em Porto Alegre, diante de todas essas dificuldades que tivemos aí. Então poderia se olhar com um viés. Hoje, olhando com outros olhos, sob uma nova lei, sob uma nova sociedade, uma nova forma de se ver a vida, uma nova forma de se ver o mundo, eu penso completamente diferente do que pensava na época em que eu era obrigado a esconder um livro para ler, a se encerrar em um quarto para ouvir um rádio, né? Então hoje eu penso que não se deve julgar os denunciantes invejosos, assim como também não se deve julgar aqueles que à época foram perseguidos e que lutaram para que seus direitos e que suas vontades e que seus ideais fossem atingidos. Vivemos em outra época, vivemos em outro mundo praticamente. Então eu não vejo hoje com bons olhos volvermos ao passado e irmos revolver as nossas catacumbas, pensar e repensar sobre o que foi feito e o que não foi feito. Eu acho que o passado pertence ao passado e assim deve ser conservado, para que tenhamos um futuro sólido, democrático, em um Estado de direito que permita a todos viver bem, em harmonia e pensando em crescimento. Bom, pelo que eu entendi da narrativa, o que se tinha anteriormente era um Estado democrático de direito que tinha os seus problemas. Só que aí, tendo esses problemas que não eram resolvidos, vieram as camisas púrpuras, se não for isso, pode me corrigir, e ascenderam ao poder, mas de maneira legítima, mediante um processo democrático. E durante esse regime dos camisas púrpuras foi dito que o Código de Processo Civil, o processo penal, as leis em geral não foram modificadas. Mas tem uma questão que é importante e não foi narrada ou nem observada no texto, é se tivemos alguma alteração na Constituição da República, para que seja possível analisar as condutas dos camisas púrpuras frente à própria Constituição, já que, de acordo com a pirâmide de Kelsen, a Constituição está no topo da pirâmide e as demais leis têm que obedecer à Constituição. Mas partindo do pressuposto que todos esses atos dos denunciantes invejosos foram praticados, entre aspas, de acordo com a Constituição da época, em tese, em que pese a incompatibilidade com os atos, com as normas de processo penal ou as normas penais vigentes à época, esses atos, se forem compatíveis com a Constituição, em tese, eles seriam legais. Porém, o fato de serem compatíveis com a Constituição, por si só,
não quer dizer que eles sejam moralmente aceitos, já que na própria Alemanha nazista, Hitler ascendeu ao poder mediante as normas processuais, as normas legais da época. E ainda assim isso aí não legitimou toda a matança promovida por Hitler. Então o caso dos denunciantes invejosos tem que ser analisado de acordo com as normas legais e processuais da época. Agora, eu entendo também que passado esse período dos camisas púrpuras, caso tenha surgido uma lei, como ocorreu aqui no Brasil, uma lei de anistia, em que foi um meio necessário e adequado para se restabelecer o regime democrático, eu entendo que eles não poderiam ser julgados, já que em que pese sejam reprováveis as condutas desses denunciantes invejosos, elas foram bem ou mal anistiadas por essa lei de anistia, que teve por objetivo fazer possível a retomada ao Estado Democrático de Direito. E, inclusive, até nesse sentido foram as últimas decisões do Supremo contra a época do regime militar brasileiro. Então, assim, pelo pouco que eu entendi do caso, eu entendo que não seria possível o julgamento desses denunciantes invejosos. Complicado falar descontextualizadamente de determinado episódio ou fato histórico através de uma obra literária do direito, que seria o caso dos denunciantes invejosos, se atualmente nós teríamos condições jurídicas, numa realidade, de julgarmos, de penalizarmos, responsabilizarmos pessoas que teriam agido de forma a delatar outros cidadãos para livrar-se, ou si próprios se livrarem de algumas acusações em tempos de exceção. Na minha opinião, ela seria desenganadamente negativa. Eu acredito que não teríamos condições de fazer um julgamento de determinadas pessoas, justamente porque a responsabilidade penal ela deve vir através de uma legislação própria, É um princípio do direito penal, o princípio da legalidade. Não teríamos um ambiente, numa realidade atual, contemporânea, sob a égide de algumas consequências e garantias constitucionais, pegando o nosso plano jurídico brasileiro, de acusarmos pessoas de um tempo passado por terem cometido algumas condutas. E muito mais além disso, condutas que não teriam uma infringência a algum dispositivo legal. Delatar alguém não seria propriamente um crime ou passível de responsabilização. Nós temos que perquirir estas condutas através de outros planos, mas não o jurídico penal. Recordo-me de uma obra que se chama A Inquisição, o Reinado do Medo, de Toby Green. É uma obra que ilustra com bastante clareza como era utilizada a forma na Inquisição de perseguição de judeus, hereges, enfim, toda a classe e a categoria de pessoas que não se enquadravam dentro de uma perspectiva religiosa na época da Inquisição. Existiam as figuras das pessoas que denunciavam os judeus ou de alguma forma qualquer outro segmento para se beneficiarem, para ficarem livres da responsabilização, até mesmo tirar a atenção de si próprio. Tomás de Torquemada, que foi um dos maiores inquisidores, inquisidor geral da Espanha, ele perseguia muitas pessoas através de depoimentos desses delatores. Então, por mais que não se adeque a uma conduta moral, eu não acredito que seja uma conduta passível de responsabilização, muito mais em tempos contemporâneos, onde se vinculam garantias e garantias que devem ter um Estado não perseguidor, um Estado não vingativo. Tem que ter um Estado buscando, através de resoluções de conflitos, a servir como um terceiro, evitando uma vingança privada. Então o Estado, quando se arvora vingador do lado A ou do lado B, ele passa a ser um Estado de exceção, por mais boa intenção que o tenha. Então eu não acredito que juridicamente fosse algo racional e até mesmo possível buscar a responsabilização pretérita de alguém através de processos ou através de qualquer coisa que o valha por ter servido como delator ou ter entregue algum compatriota, algum cidadão, parente, enfim, qualquer pessoa que o seja num tempo de exceção. Eu acredito que essa resposta fica no plano da moral e não a cargo do direito perquirir condutas passadas.